Fala pessoal, mais um bate-papo BG aqui. Eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou com o amigo Luiz Aguiar e com o amigo Marcos Júnior, como é de sempre. E peço que os amigos iniciem a apresentação, falando um pouco sobre vida, sobre carreira, onde estão, e a gente vai dar prosseguimento à pauta. A pauta hoje é muito diversa, mas no primeiro bloco a gente vai estar tratando aqui da América do Sul, Argentina e Peru. Peru, Pedro Castillo, né, que foi impeachmentado, preso, uma tentativa de golpe, e a Cristina Kirchner, que foi condenada a 6 anos de prisão. Por gentileza, Luiz, comece. Então, eu sou. É para me apresentar primeiro? Então, vou me Sim. apresentar. Eu sou formado em Psicologia e Ciências Sociais, né? Fiz o mestrado em História, agora estou fazendo doutorado em História Comparada, com ênfase na questão da integração ali no âmbito da defesa, uma comparação ali entre o TIAR e o Conselho de Defesa Sul-Americano, né? Nessa questão aí de comparação desses dois tratados, né? E assim, eu tenho interesse em geopolítica, né? Não só em várias coisas, né? Em história, geopolítica, e é isso, acho que é basicamente isso. Agora, e eu sou servidor também, sou servidor público na Prefeitura do Rio de Janeiro. Bacana, bacana. Vamos lá, Marcos. Mais uma vez, eu me apresentando aqui. Meu nome é Marco Júnior, eu sou articulista do Brasil Grande, desde julho deste ano. Sou servidor público, né, no Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente também eu estou cursando mestrado profissional em gestão pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou formado em engenharia de produção no Instituto Federal do Espírito Santo, né? E, basicamente, eu gosto desses assuntos, né, de política, economia, sociedade e outros temas aí mais. Então, é isso aí, e sempre contribuindo aí para o bom debate. Muito bacana, pessoal. Por onde começamos? Vocês querem sugerir? Peru, Argentina? Vamos falar do Peru, que acho que Sim, tá é o mais quente, no bom sentido, claro. Vamos lá. Vocês podem já engatar aí, Marcão. Assim, vamos por partes aqui, né? A gente sabe muito bem que o Peru ele atravessa aí dos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, né? Ele atravessa por um período institucionalmente turbulento, né? Você teve uma eleição extremamente apertada já em 2016, que foi a disputa entre Keiko Fujimori e Pedro Pablo Kuczynski, né? E o Kuczynski ganhou, né, por pouco mais de 50% dos votos, né? Acho que foi 50 ponto alguma coisa, né? E aí ele ganhou a eleição, mas não tinha maioria no Congresso, e aí teve muitas crises políticas, ele acabou renunciando. Depois veio o Martim Vizcarra, que era, acho que o vice, não me falha a memória, o vice dele, né? Ele, tipo assim, também enfrentou crise política, tentou alguma manobra dissolvendo o Congresso, e isso já em 2019. E aí houve uma nova eleição, que no final não adiantou muita coisa, ele foi impeachmentado, entrou outro que ficou, acho que, poucos dias, e depois entrou um outro ainda. Então, ou seja, 4 presidentes em 5 anos, né? E depois veio a eleição do Pedro Castillo, né, que ganhou da Keiko Fujimori de novo, né, por 50, se não me falha a memória, 50,2% dos votos contra 49,8%, diferença de 50 mil votos, né? Ou seja, uma diferença irrisória de votos. Isso já em uma eleição, se fosse aqui, só aqui no Espírito Santo. Imagine num país um pouco maior, que é o caso do Peru. Isso é a diferença de voto de eleição principal, né? Daí, Exatamente. 50 mil? 50 mil votos. Isso aí é pouca coisa. Peru está com quanto de habitantes? Deixa eu só checar aqui. O Peru ele tem 33 milhões de habitantes. Vamos considerar aqui que tem aí algo em torno aí de 20 e poucos, uns 22,
22 milhões de eleitores aí, 2/3 sejam eleitores. Cara, 50 mil votos no universo de 22 milhões é nada, quase nada. É irrisório. Então, assim, isso mostra como é que está o clima, né? Polarizado, nem parece que, na verdade, muito mais polarizado em relação aqui, inclusive, né? E, assim, o próprio governo Castilho também enfrentou sérias crises aí, pegou o rescaldo da pandemia de Covid, questão econômica também, escalada da inflação, e também enfrentou o processo de impeachment, enfrentou já 2 processos, conseguiu se safar de 2 processos de impeachment, veio esse terceiro, né? E aí ele tentou essa manobra, vamos dizer assim, desesperada, né? Ele foi lá, dissolveu o Congresso, queria convocar novas eleições para uma constituinte, né? Só que aí o Congresso ele não tinha apoio popular nenhum, não tinha respaldo, não tinha capital político nenhum mais, tipo, nenhum. Não tinha apoio das forças, não tinha apoio de braço armado nenhum, tipo polícia. 85% de desaprovação. Tem um gráfico aqui, se tu quiser, eu te mando. Ou seja, ele não tinha, eu não sei, assim, eu não sei o que passou na cabeça dele, né, de ele tentar essa manobra. Tipo assim, é desespero, né? E ele tentou isso, ninguém deu ouvidos, né? As Forças Armadas não fizeram ouvidos de mercador, o Congresso também fez ouvido de mercador, o Tribunal Constitucional fez ouvido de mercador, e ele foi empichado, preso, né? E o Luiz Aguiar até me mostrou um material em off, que eu até vou compartilhar aqui. Te mandei aí também essa imagem que eu acabei de comentar, de 85% de desaprovação dele. Sim, só que uma coisa interessante é o seguinte, ele tem uma desaprovação menor do que a do Congresso. Então, para você ver, toda a classe política do Peru, a população está desaprovando, seja presidente, seja o Congresso. Então, assim, total, assim, é um caos, institucionalmente falando, assim, eu entendo que muitas pessoas vão falar, pô, o Castilho tentou um golpe de Estado, não sei o quê. Tudo bem, há controvérsias, porque o próprio procedimento de dissolução do Congresso é previsto na Constituição peruana. E, assim, a própria redação da Constituição peruana, ela dá essa margem para ele tomar essa medida. Mas é aquela história, ele não teve, como ele não tinha nenhum dos elementos que permitisse, que desse a legitimidade na ação dele, ele simplesmente se suicidou. Politicamente falando, ele se matou politicamente. E eu vou mostrar aqui que ele, olha só, deixa eu só mostrar aqui uma tela. Uma pergunta que eu faço ao Marcos e ao Luiz. Se alguém souber me responder, responda. Aqui, olha só. Isso aqui é uma postagem do Hoje no Mundo Militar. Tudo bem que eles me bloquearam no Twitter, mas no Instagram eu consigo ver a página deles, por enquanto. E assim, ele está arriscado, ele pode pegar a prisão perpétua, né? Ele pode, tipo assim, ele, além de ter se matado politicamente, a carreira política dele acabou, né? Ele pode ficar preso pro resto da vida. Ou seja, ele se ferrou. É basicamente isso. Ele se matou politicamente e se ferrou. Eu não sei se vocês viram quando ele estava lendo aquela carta, né, convocando, né, a dissolução do Congresso. Ele estava assim, estava tremendo o papelzinho. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas eu achei, cara, quando eu vi aquilo, esse cara vai cair, não vai ter jogo. Não tem apoio suficiente para dar um autogolpe, né? Dar um estado novo ali. Não vai acontecer isso, né? Getúlio Vargas da vida. Só compara, por exemplo, com o vídeo do autogolpe do Fujimori. Pega o vídeo, se você pesquisa no YouTube lá o vídeo do autogolpe de Fujimori. O Fujimori estava, se você olhar a postura do Fujimori, ele estava completamente seguro, né, do que ele estava fazendo. Ele tinha... É o que se espera, né? E ele estava, e assim, ele tem uma imagem, até hoje, assim, ele tem uma imagem, por mais que
tem a questão do fato de ter sido autoritário, tem a questão do fato de ele ter feito algumas atrocidades, né? E de uma boa parte da população. Assim, ele é uma figura, o clã Fujimori, né? Tanto ele, o Alberto, como a sua filha Keiko, eles têm essa coisa, essa figura, eles são uma figura polarizadora, né? Tipo assim, não existe meio termo. Ou as pessoas adoram ele, né? Quem gosta, gosta muito dele, tipo, ama de paixão, os fujimoristas, e quem não gosta, detesta ele, que é os anti-fujimoristas, né? Nada muito parecido com aqui, né? E, assim, é esse tipo de figura. E, então, assim, mesmo que tenha essa rejeição, tem muita gente que apoia o fujimorismo, né? E assim, ele na época que ele deu esse autogolpe de discurso, né? Não, vou dissolver, ele falou assim, dissolver. É até engraçado assim, a forma como ele fala, né? E ele mostrava a segurança que ele fazia. O Castilho não, o Castilho, até o Ulisses bem abordou, ele estava meio que assim, era a última cartada que ele podia dar, né? Porque ou era isso, ou ele ia ser empichado. Tipo assim, ou ele corria também risco de ser empichado. Na verdade, ele só precipitou, digamos, a queda dele e agora vai encarar as consequências disso. Bacana, bacana. Ele puxou, já até falaram quantos dias ele vai ficar preso, né? Parece que é 7 dias, a princípio, não é isso? Eu não sei dessa informação. Eu vi alguma coisa assim nesse respeito, talvez seja interessante você buscar aí, Marcos. É. Uma dúvida que me perguntaram, e eu acho que é bacana trazer aqui para o debate, vocês que entendem muito mais de América do Sul do que eu e da realidade do Peru, acho que vão saber me responder. Tem gente que está atrelando a Constituição peruana e a Constituição brasileira, falando que é o seguinte, lá tem um dispositivo para a dissolução do parlamento, do Congresso deles. Aqui no Brasil tem um 142. Tem em paralelo? Não tem? Negativo. Não tem absolutamente nenhum paralelo e isso é muito simples. O artigo 142 não fala em nada de dissolução dos poderes. Uhum. Absolutamente não fala de dissolução do Congresso, não fala de dissolução do Judiciário ou reorganização do Judiciário. Aliás, se você pegar o artigo 142 da Constituição Federal, eu até posso puxar aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? É bom, sempre bom compartilhar a tela aqui, sempre bom. Por favor. Aí está aqui. Se você vai aqui no artigo 142, né? Deixa eu só... Aquele Ctrl Fzinho básico ali. É porque sempre que se um artigo 142 e fizeram essa pergunta para mim via direct, vieram me perguntar, sempre referente a golpe, enfim. O artigo 142, ele fala, se você olhar aqui, o caput dele, né, não fala absolutamente nada de dissolução de poderes, né? Na verdade, se você olha aqui, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa ele usa esse trecho aqui, né, para justificar essa questão da intervenção militar constitucional, né? Uhum. E assim, se você olha, vai pensar, tipo assim, até o Aldo Rebelo explicou isso, né? Essa questão da fidelidade, da lealdade dupla das Forças Armadas, porque elas são leais ao presidente da República, né? Que é o comandante em chefe, e elas são leais à Constituição, né? E aqui fala, por exemplo, e a redação dela, nesse sentido, ele fala o quê? Por iniciativa de qualquer destes. Ou seja, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer destes, da lei e da ordem. Então, ou seja, se o legislativo ou o judiciário quiser, para garantir a lei e a ordem, acionar as Forças Armadas, né, o presidente do Congresso ou o presidente do Supremo também pode acionar, né? Então, assim, quando qualquer um dos poderes pode acionar as Forças Armadas, né, para, por exemplo, uma situação de crise, restaurar a lei e a ordem,
Isso significa o seguinte, isso significa que isso tem que ser trabalhado em comum acordo com os três poderes. Porque, senão, vai virar o quê? Vai virar guerra de um poder contra o outro. Né? Pelo menos, se você olhar friamente aqui o texto do texto da Constituição, tipo assim, ele não dá margem nenhuma para se falar em uma dissolução, por exemplo, vamos fechar o Congresso, né, convocar nova eleição, ou então, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal e, sei lá, fazer uma nomeação relâmpago de ministro. Isso não existe, né? É muito diferente do artigo 134, se não me falha a memória, da Constituição peruana, né, que fala claramente que o Congresso pode ser dissolvido se convocar nova eleição. Por sinal, isso aí é um resquício da era Fujimori. Compreendido. Então, respondido aos amigos que fizeram essa pergunta, não há nenhuma relação com o artigo 142 e o artigo 138, é isso? Se não me falha a memória, é o 134 da Constituição peruana. 134 da Constituição peruana, onde dá a possibilidade de dissolução do parlamento. Deixa eu só mostrar. Fala de lei e ordem, precisaria de uma harmonia entre os três poderes. Sim, eu vou mostrar aqui, só para deixar claro aqui e para que não haja dúvidas. Isso aqui é da Constituição da República do Peru, né? Artigo 134. Ou seja, ele pode sim dissolver o Congresso, né? E ele pode convocar, e aí convoca as eleições em 4 meses, né? Na verdade, o que ele queria, assim, já pegando o gancho, o que ele queria, assim, a verdade é o seguinte, né? E aí eu vou pegar o gancho aqui para a gente entrar no ponto central aqui da discussão. O sistema político, o sistema institucional peruano, se você notar, ele é disfuncional. Isso aí está evidente, está evidente. Um sistema que teve 5 presidentes em 5 anos de governo, 5 presidentes diferentes. E você tem, digamos assim, um Congresso que praticamente pode derrubar o presidente, quase como se derruba, digamos, um pino de boliche. Isso é um arranjo completamente disfuncional. Não há, digamos assim, um país que consiga se desenvolver, consiga ter, digamos assim, alguma estabilidade numa situação dessa. Estabilidade. Né? E assim, é um país que você... E assim, o arranjo político peruano ele é um tanto estranho, porque você tem o presidente, você tem o primeiro-ministro, né? Que é uma indicação do presidente. Né? Então, ou seja, você tem, digamos assim, meio que o pior dos mundos. Você tem o pior do presidencialismo e o pior do parlamentarismo num arranjo só. Uma baita de uma jabuticaba, né? Então, assim, a verdade, assim, o que talvez que passou na cabeça do Castilho? Vamos tentar fazer alguma coisa para mudar essa ordem aí, constitucional que tem. Tanto é que ele queria convocar uma constituinte. Ele queria alterar a Constituição, né? Esse foi... Eu acho que, assim, a questão de dissolver, até ali, dissolver o Congresso, ele até estava ali embasado nessa lei aí, que você citou e mostrou aí na tela, né? 134. Mas aí, quando ele falou de alterar a Constituição, aí sim seria o autogolpe, né? Aí seria uma coisa que ia alterar a Constituição. Aí já não Assim, seria... Aí, quando eu falo, deixa eu só entrar, Miguel, só entrar num ponto aqui. Quando eu falei de capital político, né, de aprovação popular, se ele tivesse proposto isso já no início do mandato dele, tipo de não, vamos, sei lá, nem que fosse propor um plebiscito para uma nova Constituição do país, ele teria sido, até teria chance de ser bem sucedido, porque a população, de certa forma, não avalia bem o Congresso, né? E, ao mesmo tempo, né, você tenta, digamos assim, mudar alguma coisa desse arranjo político, né, desse sistema institucional que, como está auto-evidente, é disfuncional.
Só que, provavelmente, com essa manobra que ele fez, essa discussão sobre uma nova Constituição para o Peru, talvez vai ficar aí enterrada por um tempo razoável ainda. Eu acho, digamos assim, depois dessa manobra aí, eu acho que, digamos assim, eles não vão pensar numa nova Constituição tão cedo. Então, o que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: se ele não desse esse autogolpe que o Luiz falou, do seguinte, dele chamar uma nova Constituição, uma nova Constituinte, e só simplesmente de fizesse a dissolução, estaria garantido na Constituição. Mas, devido à desaprovação que ele tem de governo, será que isso seria cumprido, já que a gente tem uma desordem tão grande no Peru? É um ponto a se... Eu acho que ali foi mais uma corrida contra o tempo e desespero, né? Porque ele já estava sofrendo, se eu não me engano, já era a terceira tentativa de impeachment, né? Contra ele, né? Então ali foi, eles vão me impeachment, então tá bom. Então eu vou dissolver o Congresso e aí vou convocar novas eleições para fazer uma constituinte nova, entendeu? Para poder alterar ali o status quo, só que aí não deu, né? Não teve apoio, não teve respaldo, não leu Maquiavel, provavelmente, e aí acabou perdendo aí o poder e sendo preso, né? Pois é, pois é. Eu tenho até, acho que tá até aqui, ó, o livro do Maquiavel. Acho que, enfim, todo político deveria ler, né? E ainda mais um sujeito sendo presidente de um país. Aí. Enfim, exatamente. Um clássico, né? Luiz, dê as suas contribuições antes que a gente vá para o assunto da Cristina Kirchner e a Argentina. Se tiver faltado alguma coisa, você pode ir. Agora é a hora. Eu acho que basicamente eu acho que eu concordo com o que o Marcos falou, né? Que é meio que o pior dos mundos, né? Que se a gente for para pensar um país parlamentarista que tem uma monarquia, tenha tido muito mais estabilidade do que o Peru, né? A gente pode pensar até no caso da Espanha, por exemplo, que teve aí, ficou um tempinho aí sem ter um governo constituído, né? Ficou só o rei e os partidos políticos com dificuldade de formar um governo ali, né? É um primeiro-ministro em funções, né? Um caretaker government. Né? A Bélgica não é assim também? A Bélgica, se não me falha a memória, teve um período, a Bélgica ficou quase um ano e meio sem governo formado. Sim. Ficou com caretaker também. Por isso que eu citei. Pois é, para você ver a situação. Então, vamos... Luiz, tá tudo certo? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Argentina, hermanos, Cristina Kirchner, condenada a 6 anos aí de prisão. Vamos lá, assim, o que dá para dizer disso, né? É mais um capítulo, né, digamos assim, da eterna crise econômica, política, institucional, social e multifacetada, né? Todas as faces possíveis da crise. Ideológica também. A Argentina, né? Então, assim, é um país... A crise é a normalidade da Argentina. A verdade é essa, digamos assim. O período de bonança que teve no governo Néstor e no início do governo da Cristina foi, digamos assim, foi uma anomalia, né? no tempo. Foi fora da curva. Boa parte foi crise atrás de crise, né? Então, isso é mais um capítulo, né? Você tem uma presidente, né, que agora é vice, mas, na verdade, quem manda de fato, assim, pelas sombras é ela, né? É a Cristina, né? O Alberto Fernandes, ele é um poste, né? E assim, fica... E isso aí, é um poste, né? Que... Ora, ele tem, às vezes ele mostra alguma autoridade, mas na maior parte do tempo quem manda mesmo é a Cristina, né? E, obviamente, é o caso típico de um político latino-americano. É um político populista, é uma política populista, é uma política carismática, tem quem goste dela,
tem quem a deteste também, e, obviamente, envolvida com algumas mutretas, né? Tanto que foi condenada aí a 6 anos de prisão. Obviamente, isso cabe recurso, né? E, então, ou seja, por enquanto não vai dar em nada, por enquanto, né? Ela tem foro privilegiado. Sim, exatamente. Quem é vice-presidente na Argentina também parece que é... Presidente do Senado. Exatamente, né? Representante do Senado, ali, presidente. Então, vai ficar em anos Argentina. Nada acontece feijoada. Exatamente. Tudo nada acontece feijoada. É isso que vai acontecer. E, por enquanto isso, a Argentina segue na sua eterna crise, inflação indo aí à beira dos 100% ao ano, talvez... Menor consumo de carne nos últimos 100 anos. Sim. E mais ainda, talvez, ano que vem, a Venezuela deixe de ter a maior inflação da América Latina. Quem vai ter a maior inflação da América Latina vai ser a Argentina, né? Do jeito que está andando a carruagem. Que loucura. E ano que vem tem eleição por lá, diga-se de passagem. Ótimo ano para ter uma eleição. Parece que foram perto de 50 licitações, né? Que ela favoreceu um empresário. 48, 49, alguma coisa assim, próximo dos 50 contratos que ela fez com um empresário. Então, é referente a isso, esses 6 anos aí de condenação dela. Uhum. Obra pública, basicamente. Né? Ela favoreceu. Corrupção clássica. Corrupção clássica. Quase um colarinho branco da política. Licitação, assim, isso é uma coisa que eu já discuti até com alguns colegas, né? Licitação é praticamente a forma lícita, entre aspas, né? E de roubar, né? Porque a gente sabe dos favorecimentos que surgem ali para as empresas, né? Quando elas vão participar de algum edital, de um pregão, de uma licitação ali, uma tomada de preço, convite, enfim. A gente sabe que isso daí acontece tanto do menor ente federativo até o governo federal, e isso daí acontece aqui da mesma forma que acontece em outros países do mundo aí, e a Argentina também não é exceção nesse ponto aí, né? Sobre a Argentina, assim, o que eu falei ali também, questão ideológica, porque peronismo é uma coisa, é uma vertente política, né, que aí tem peronistas de extrema direita, tem peronistas de extrema esquerda, peronistas de centro, peronistas de centro-esquerda, centro-direita. Então, assim, permeia ali todo o arcabouço ideológico aí da Argentina. Então, é uma coisa que no Brasil isso não aconteceu com o Getúlio, apesar de ter tido aí alguma expressão depois no PDT, né? Mas na Argentina, do jeito que acontece até hoje, não chegou nesse nível, né? De idolatria. E no caso da Argentina, mesmo quem se diz antiperonista, às vezes, na hora do desespero, toma medidas peronistas, né? É só ver o Macri. Na época que, tipo assim, o Macri, ele foi, nos 2 primeiros anos de governo, fez um governo, digamos assim, liberal, né, nas aparências, né? Foi lá, cortou impostos, ele cortou subsídios, enfim. Mas aí, quando a crise apertou, quando a inflação disparou, o que ele fez? Foi congelar preço, né? Aliás, congelamento de preço é uma coisa, digamos assim, comum por lá, né? Assim, quando o calo aperta, vamos congelar preço, né? E sempre dá errado, né? E sempre fazem isso. Sim, a Argentina, ela é campeã de fazer isso e sempre é o mesmo resultado, e eles sempre falam que vai ser um resultado diferente, assim como pegar empréstimo do FMI, né? É sempre a mesma coisa, é impressionante, a gente já sabe o final. Sim, mas sim. Isso. E ano que vem, assim, o cenário, e assim, o Luiz Aguiar falou, né? Isso me fez lembrar de um vídeo que eu assisti, né? E o Luiz conhece bem, que é um canal do Arthur Rizzi, né?
acho que a terceira, o nome do canal é A Terceira Alternativa. E ele fala, e assim, tipo assim, o getulismo, né? Tipo assim, o getulismo, que tem, por exemplo, a questão, a ala mais à esquerda do getulismo é o PDT, né? O brizolismo, e que depois virou, e agora, nesses últimos anos, se consolidou na figura do Ciro Gomes, né? Tudo bem que comparar Ciro a Getúlio é meio que comparar o original com o Fandub, né? Mas, enfim. Mas, assim, a última expressão mais à direita, para a ala mais à direita do getulismo, por assim dizer, seria o Enéas Carneiro, né? Que já faleceu há 15 anos. Então, ou seja, você não tem uma figura aí de expressão, digamos assim, de mais à direita que tenha pegado essa vertente do getulismo. E aí, só que na Argentina é diferente. Você tem, digamos assim, você tem o kirchnerismo, que é a ala majoritária à esquerda do peronismo, né? Você tem um peronismo mais liberal, que é a turma do Lavanha, né? Que foi ministro da Economia do Néstor Kirchner, foi candidato presidencial na última eleição de 2019. Você tem, digamos assim, um peronismo de centro-direita, que é o Sérgio Massa, né? Inclusive, o Sérgio Massa, ele era para você ter uma ideia, ele estava brigado com os kirchneristas, mas, digamos assim, para os kirchneristas voltarem ao poder, precisou do Massa para fazer a composição. Né? Ele foi ministro, né? Ele foi ministro, né? Ele foi, acho que... Ele é ministro da Economia hoje, né? Tipo assim, foi um arranjo completamente desesperado, porque estava, digamos assim, a economia tinha desandado, né? Então, ele está lá porque a situação já chegou num nível meio que desesperador, né? E assim, como é que vai... E aí, já pegando aqui, aproveitando que o tempo aqui está acabando, né? Ano que vem vai ter eleição na Argentina, né? E assim, o clima para isso assim, é o pior possível, porque você tem crise. Inflação beirando 100%, um índice de pobreza altíssimo, né? Então, assim, você tem... enfim, há uma confusão. Olha só, Marcos uma confusão. E Luiz, uma perguntinha aqui para vocês, para aproveitar esses 6 minutos e pouquinho que nós temos aqui antes da transmissão fechar e a gente terminar o primeiro bloco. Javier Milei, o libertário, tem chance de ganhar e se tornar presidente da República Argentina no país do peronismo? Eu acho que não. Acho que em nenhum lugar do mundo libertário tem chance, mas assim... Assim, o problema... Sabe qual é o problema? Que, tipo assim, a política argentina, ela não tem... eu até já falei isso num outro bate-papo BG. A política argentina, ela não tem elementos... não que a política brasileira tenha muitos elementos racionais, mas a política argentina tem muito menos. Tipo assim, não tem uma força política moderadora, né? No Brasil, nós temos o Centrão, né? Nós temos aí o MDB, nós temos aí o PP, né? O Republicanos, o PL, o PSD, enfim, você tem um Centrão que pode não deixar, por exemplo, o país seguir uma linha ultraliberal, mas também não deixa a parada desandar estilo Venezuela, por exemplo, né? Na Argentina isso não existe, né? Então, assim, qual a chance do Javier Milei ganhar? Numa situação desesperadora como está, dependendo do que for, eu não descartaria. Mas ele é libertário, ele é quase um Paulo Cogos que habla, né? Mas não descarto. Tipo assim, e infelizmente... Sim, Macri ganhou, mas Macri, pelo menos, ele foi gestor público, né? Ele foi, acho que, prefeito de Buenos Aires, se não me falha a memória, né? Então, assim, Macri, pelo menos, assim, a gente sabe o que dá para esperar dele. Não que seja muita coisa, mas dá.
Mas do Paulo Cogos argentino, é difícil. Difícil. Só que esse cara tá popular na Argentina, tá? Sim, infelizmente. Ele tá popular na Argentina, essa é a questão. Então ele vai chegar forte. Ele provavelmente vai ser o grupo da Cristina e ele. A eleição do próximo ano, tá? Provavelmente é isso que a gente vai ver. Mas ele tem apoio, assim, vocês acham que ele vai conseguir um bom apoio no Congresso argentino? Não. Não tem apoio. É essa a questão. Ele, tipo assim, se o Macri, por exemplo, quando ele foi eleito, ele não tinha maioria no Congresso. Então, ele tinha que constantemente negociar com os peronistas, né? E ele vai ter que negociar. O Javier Milei, o que ele vai fazer? Vai tentar dar um golpe também? Tentar dar um golpe de Estado? E, aliás, a questão de golpe de Estado na Argentina é um anátema ainda maior do que no Peru. Só pegar aqui. Podem ir falando aqui enquanto eu vou pesquisando aqui uma coisa. Rapidinho. É que o tempo já está acabando. Mas, assim, então, assim, é uma situação, como é que eu posso dizer? Bastante complicada. Não há para onde correr. Não há para onde correr, assim, Infelizmente, digamos assim, vai ser só mais um capítulo dessa eterna crise. Fechou o primeiro bloco? Por mim, sim. Luiz, mais alguma consideração aí, antes que a gente vá para o segundo? Não, podemos ir para o segundo. Podemos. Bora lá, então. Vamos encerrar aqui a gravação. Fechou, rapaziada. Me mandem o link aí, eu vou pegar uma água e ir no banheiro. Show. Beleza. Pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco. Vamos falar sobre o novo presidente do Brasil, Lula. Luiz, pode começar. Bom, então, aí temos aí o terceiro mandato, né, do ex-presidente Lula, né, vai começar aí, início do ano, mesmo com todos esses problemas aí que aconteceram aí de protesto, né, para evitar a posse, enfim, o bloqueio de estradas. Eu acho que é um governo que vai começar num ambiente muito diferente daquele que ele teve no primeiro e no segundo mandato dele, né? Apesar de que, né, se fala hoje que nós estamos passando por outro boom das commodities. Eu não sei se até que ponto isso aí vai se configurar realmente, né? Também tenho minhas ressalvas com essa questão. Eu não acredito que a gente está exatamente vivendo aquilo que a gente vinha vivendo lá em 2003, até 2010, né? E uma outra coisa também é a questão do Congresso ter uma composição bem diferente daquela que tinha naquela época, né? Lá para uns 15 anos atrás, né? Quase 20 anos atrás. Já é um Congresso bem diferente, né? E outra coisa também é que ele tem como vice-presidente um cara que brigou com ele, com os candidatos dele, enfim, ele em eleições passadas, né, que era um adversário, né? Então, eu não sei também até que ponto o Brasil vai retomar temáticas assim como ele já participou aí da reunião em relação ao meio ambiente. Eu não sei até que ponto que o Brasil vai retomar a integração com a América do Sul, né? Se vai ter uma retomada aí das relações aí da Unasul, que está vacante aí desde 2017, no plano internacional, né? Estou falando. E no plano interno, aí eu não sei, deixa para o Marcos falar um pouco do plano interno. Bem, eu vou pegar aqui alguns pontos, né? Meio que de trás para frente no que o Luiz falou, né? Sobre a questão da relação com o Congresso, né? Por um lado, assim, a gente tem sinal positivo aí que no Senado a PEC da transição passou, e passou até de forma muito tranquila, né? 64 votos.
Então, tudo indica que, pelo menos no Senado, digamos assim, o Lula não teria dificuldades para passar, digamos, o que ele pretende passar, né? Tudo bem que a composição do Senado vai ficar um tanto diferente já a partir de fevereiro do ano que vem, né? O PL vai ter a maior bancada, né? E isso já vai ser um desafio um tanto grande, assim. É por isso que era importante ele aprovar isso agora, né? Porque Isso, a composição vai exatamente. mudar. Vai mudar e vai ser uma mudança, digamos assim. E você falou muito bem assim da questão da composição do Congresso, né? Quando ele começou a governar, né, em 2003, o principal bloco de oposição dele era o quê? PSDB e o antigo PFL, que depois virou Democratas, né? Então, E assim, hoje em dia virou União Brasil, né? União virou Brasil se União fundiu Brasil, com outro partido, com o que PSL. era o antigo DEM que se juntou ao PSL, né? Então, Sim, que era o antigo partido de Bolsonaro, quando ele se elegeu em 2018. sim. Mas, enfim, o que virou mais uma legenda do Centrão, né? A União Brasil virou isso. Então, o que assim, a gente tem que entender? O Lula vai, assim, uma opinião minha, e eu creio que seja a opinião de vocês também. O Lula ainda vai sentir muita saudade de quando ele tinha como oposição o PSDB e o antigo DEM, né? O antigo PFL, hoje DEM, e agora hoje União Brasil, né? Porque ele vai pegar uma oposição muito mais barulhenta, muito mais cascuda, né, no Congresso. Né? Tipo assim, ele pode ter maioria, né? E eu acredito que ele vai ter maioria para passar projetos de lei. Eu não sei se seria uma maioria constitucional, ou seja, para passar emendas à Constituição, não sei se ele chegaria nesse nível nas duas casas, mas eu acho que para passar projetos de lei ele teria condições de passar, né? Só que ele vai ter uma oposição muito mais barulhenta, né? E isso vai, digamos assim, por si só já vai dar muita dificuldade para ele aprovar, para ele, digamos, avançar com as pautas dele, né? E sem falar que ele não vai, a lua de mel que ele vai ter, né, seja com o Congresso, seja com os mercados, praticamente, eu não vou nem dizer que vai ser uma lua de mel curta. Eu acho que ele talvez nem venha a ter lua de mel, né? Aquele período, digamos assim, os 100 primeiros dias de governo vão deixar o cara trabalhar, né? Eu acho que não vai ser assim. Eu acho que ele vai encarar, digamos, uma oposição, uma certa resistência, uma certa desconfiança já desde o início. Então, ele não tem margem mais para erros, como ele tinha em 2003. E, assim, você falou muito bem da questão do Alckmin, né, como vice. Eu acho, assim, a ideia, né, qual é? Você colocar o Lula como chefe de Estado, como o cara que vai rodar o mundo para, digamos assim, acertar os ponteiros das relações internacionais do Brasil. Então, ou seja, na prática, o Lula atuaria como chefe de Estado, enquanto o Alckmin, né, que é o primeiro-ministro, seria o chefe de governo, primeiro-ministro informal, né, para aparar as arestas e poder avançar com as pautas do presidente Lula no Congresso. Então, assim, esse seria talvez o arranjo possível, e talvez seria muito conveniente para o PT esse arranjo, porque talvez o Lula não resista a um novo mensalão da vida, né? Ele não pode se dar ao luxo de arriscar-se a um novo mensalão ou um novo petrolão. Esse é o entendimento. Sem contar, você falou muito bem, que o Luiz falou muito bem, cenário econômico completamente diferente também de 2003. Tipo assim, a gente vai ter aí, tem a questão, se fala muito, podemos ter um ciclo de commodity? Podemos, mas nem de longe vai se comparar ao ciclo de 2003. Vai ser um ciclo, talvez, vai ser um ciclo muito menor e talvez um ciclo muito mais curto. E tem muitos efeitos adversos isso. Quer dizer, na verdade, nós temos um cenário dentro desse ciclo de commodities que é muito adverso, que é a questão da guerra na Ucrânia, né? A questão de uma possível recessão aí, para atingir Europa, Estados Unidos. Então, assim, nós temos um cenário
muito diferente do que a gente tinha 20 anos, né? E eu acho que tanto o próprio Lula como os petistas, eles parecem subestimar isso, né? Sem contar que a própria dinâmica da relação política, né, nesses 20 anos mudou muito. Por exemplo, em 2003 não se tinha rede social, né? Então, assim, basicamente, qual era a fonte de informação? Era a imprensa, né? Era o Jornal Não existia Nacional. isso aqui. Não existia isso, né? A gente tinha... não tinha Twitter, não tinha Facebook, o cara que está lá, o fim Twitter, lá pega uma informação lá quente dentro da B3 e joga para o vento. Não existia Tá? Brasil Grande ainda. Então, assim, é uma situação, é um cenário muito diferente de 2003, né? Então, assim, o Lula, ele não... A verdade é a seguinte, o Lula não tem margem para errar, né? Ele não pode errar, ele não pode dar o luxo de errar. Por isso que ele fez essa transição agora, colocando praticamente 1000 pessoas para tentar agradar a todos. Então, se resolvam aí, dê os nomes para os ministérios e tal. E mesmo assim, ele ainda acha que vai desagradar muita gente. Parece que quem vai comandar o Ministério da Economia vai ser o Haddad. Isso vai cair como uma bomba no mercado. A gente sabe que o Haddad vai ser um poste. Quem vai controlar realmente a economia vão ser outras pessoas, vai ser a Faria Lima. Já se tem a notícia do que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai fazer um governo duplo, né? Vai fazer o segundo mandato. Então, parece que, no fim das contas, vão tentar agradar gregos e troianos justamente para poder fazer o que você falou, Marcos, que é tentar minimizar erros, né? Porque ele não pode fazer um grande erro. Ele não pode porque, tipo assim, das duas uma, ou se ele cometer algum erro, ou ele pode ser impeachmentado e aí a figura política dele vai se manchar para sempre, né? Então, tipo assim, seria a morte política, não só dele, como do próprio PT, né? Porque a verdade é a seguinte, o PT só tem Lula. O dia que Lula passar desse mundo para o além, tipo assim, a esquerda pode ter uma crise, entrar numa crise existencial sem precedentes. Talvez o Boulos. Nossa! Olha só, de Lula para Boulos, né? Olha só. Mas é o nome. E assim, você falou da questão do Haddad na economia, assim, eu acredito que esse risco Haddad já está sendo precificado, né? Também acho. Eu acho que não, tipo assim, vai anunciar, tipo assim, quando anunciar o Haddad na economia, eu já sabia que ia ser ele. Né? Mas eu ainda acho que vai ter impacto. Eu acho que não, vai ter uns dias aí de bolsa caindo, o dólar dando um repique, mas eu acho que as pessoas vai cair a ficha. Porque é o seguinte, né? Eu acho que o Lula ele quer testar um arranjo, digamos, diferente do que ele fez em 2003. Né? Qual era o arranjo de 2003? Você botava um liberal no Ministério da Fazenda, né, que foi o Palocci, né, que foi assessorado pelo Marcos Lisboa, né, enfim, acho que Samuel Pessoa também estava na equipe e tal. E você tinha o Henrique Meirelles no Banco Central, né, que foi o grande homem forte aí da economia, principalmente no primeiro mandato, no governo Lula. Depois, o que ele quer fazer agora? Né? Seria o Haddad no Ministério da Fazenda, aí para o Ministério do Planejamento. Aí vai depender se vai ser o Pércio Arida ou o André Lara Rezende, né? São os dois pais fundadores do Plano Real, né? E aí, para o desenvolvimento, um desses dois também. Então, ou seja, seria alguma combinação, ou o Arida e o André Lara Rezende em planejamento e desenvolvimento, respectivamente, ou o inverso, né? Então, assim, você vai ter, tipo assim, a ideia seria um contraponto, só que no sentido oposto. Você põe um cara mais heterodoxo na fazenda e você põe um cara mais ortodoxo no planejamento, né? Resta saber se realmente vai dar certo. Torço para que dê. Eu torço para que dê, porque isso vai ser bom para o nosso país.
porque E se resta der também certo. saber, Mas, honestamente, assim, eu não vou dizer que eu vou... se eu dissesse que eu não estou preocupado com isso, eu estaria mentindo. sim, e resta saber também, Marcos e Luiz, que se o Haddad no Ministério da Fazenda, vai ser ele mesmo, né? Se é ele que vai comandar as coisas mesmo, se é ele que vai decidir se é, ou se ele só vai ser um mero cara que serve café e dá canetada, né? E outra coisa, você comentou sobre o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, o Ministério da Fazenda e tal. Tem o Banco Central. O Banco Central, ao que tudo indica, permanecerá independente e teremos um liberal e um liberal da ala Guedes, liberal da ala Bolsonaro na presidência também. Permanecendo nela. Seria o Sim. Roberto Campos Neto. Luiz, por gentileza, comente um pouquinho para nós. Escolha de ministério, amanhã saem os 5 primeiros nomes para ministério. Vamos lá. Em relação aí ao Haddad, eu espero sinceramente que ele seja mais esse cara aí que você descreveu, Miguel, porque eu não confio muito nas propostas dele para a economia, né? Assim, ao mesmo tempo que também não confio num liberal estilo Paulo Guedes no Banco Central. Também acho que não é muito benéfico para o Brasil, né? Eu acho que como o Marcos falou, né? A gente tem que torcer para que dê certo, né? Até porque nós moramos aqui, né? Nós vamos sentir na pele se tiver uma eventuais erros do governo que levem a consequências econômicas catastróficas, né? Aumento massivo de preços, inflação, enfim, que vão afetar nós, vão nos afetar e vão afetar a população brasileira como um todo, né? Então eu acho que a gente tem que torcer. Na torcida não no sentido de torcer porque eu defendo esse governo, mas torcer para que Que ele as mude. políticas, exatamente, torcer para que as políticas deem certo, tanto no plano interno, né, que os ministérios trabalhem da melhor maneira possível, e tanto no plano externo, né? Isso que o Marcos falou também sobre o Lula ficar mais como o chefe de Estado que vai lá e viaja e vai para os países para colocar ali a imagem do Brasil lá em cima, né? É, enquanto o Alckmin fica aqui no plano interno ali fazendo a transição, né? Eu acho que isso daí realmente parece o arranjo que eles estão desenhando para esse governo. Não sei se isso daí vai continuar ou se isso daí é só parte da transição, né? Para que a transição ocorra da melhor maneira possível, né? E, assim, como o pessoal falou aí, o mundo hoje é diferente, né? A gente tem a rede social, então o Lula, ele jamais passou por protestos como aconteceram lá em 2013, né, por exemplo. Ele não teve no auge do escândalo do Mensalão, ele não teve uma queda de popularidade ali igual a Dilma sofreu, né, lá no meados ali 2014, 2015, né, que ela tinha acabado de ser eleita e teve aquela queda da popularidade que levou até, inclusive, ao Impeachment. impeachment. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma coisa que, como o PT não fez o dever de casa, não renovou, né? Talvez até por culpa do próprio Lula, né? Que Com certeza. não quisesse um outro nome forte para competir com ele ali dentro do partido, né? Porque o PT é Lula e o Lula é PT. A história dos dois meio que se confunde, né? Então não investiram em novas lideranças, não investiram em é, novos atores políticos, né, para poder ter uma sucessão, né? Então acaba que a história do PT, quando o Lula partir, né, como o Marcos falou, dificilmente a gente vai ver uma força assim grande do PT. Eu não sei, eu acho que depois que o Lula for dessa para melhor, eu acho que não acredito muito na força do partido, não, né, para uma disputa de executivo. Até uma possível nova liderança que venha a surgir aí, que todos dizem que pode ser o Guilherme Boulos, que é um cara que sabe falar e tal, consegue carregar os movimentos de certa massa.
Esse cara não surgiu no PT, ele surgiu no PSOL. Então, você vê que isso aí que você está falando tem muita lógica, tem muita razão. Já diferentemente do Bolsonaro. O Bolsonaro, não sei se foi por culpa do Bolsonaro, se ele quis isso mesmo, se ele criou um ambiente agradável para que surgissem novas lideranças, mas o fato é que o Bolsonaro tem sim seus sucessores, Zema e Tarcísio, né? E parece que o Tarcísio vem dando certo. E assim, carrega uma certa linha do próprio Bolsonaro, só que você vê que o Tarcísio tem muito mais habilidade política, tanto que, por exemplo, ele foi esses dias encontrado, tiraram foto e tudo mais, virou notícia, ele e o Alexandre de Moraes. Então ele é um cara que sabe fazer mais essa política e tal. E sobre o governo Lula, né, a gente espera que seja um governo pragmático, né, e se for por essa linha, cara, o que o Lula fizer que realmente for positivo, estarei aqui prontamente para poder falar que tá dando certo. Torcerei muito, porque é o Brasil, cara. É o Brasil. É a nossa bandeira, é o nosso país. Moramos aqui, vamos continuar morando aqui. E se a gente não amar o Brasil, como que a gente vai mudar? Ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, Exatamente. ninguém vai. Pelo contrário, só vão bater no Brasil. Aí eu comento um negócio agora aqui que não tem tanto a ver com o que a gente está falando, que a gente está falando do plano interno aqui do Brasil. Mas, assim, você vê lá fora, eles condenam, falam que o Brasil que tem incêndio nas florestas, garimpo ilegal, não sei o quê. E aí você vê uma notícia que a Inglaterra vai voltar a explorar o carvão, né? Então, quer dizer, os países, as grandes potências, né, estão lá levando para frente agendas de ambientalismo, né? Só que ao mesmo tempo, quando elas se veem ali encurraladas pela realidade da crise energética, né, que se aproxima, né, do inverno que se aproxima, elas usam todas as ferramentas disponíveis, né? E a gente fica, nós, né, aqui como brasileiros, ficamos reféns assim dessas agendas, né? Que eu acho que são importantes, que a gente precisa realmente discutir, isso que precisa efetivamente ser discutida, né? Não ignorada, né? Nem aceita goela abaixo, né? Eu acho que tem que ter o Brasil, né, esse novo governo tem que ter é, uma perspectiva bem forte em relação à mudança climática, né? Porque se tiver uma política de negação ou de assim, ignorar completamente que isso aí existe, né? Outras pessoas vão fazer isso por você e vão jogar, vão bombardear o Brasil todo dia, vão falar que teve queimada, que está contribuindo para o aquecimento global, ou então mudança climática, né? Enfim, não vão parar de atacar o Brasil se o Brasil não tiver uma posição a respeito desse tema. Então, é muito importante que o novo governo se posicione nesse tema. Bacana você dizer isso, porque logo saiu, faz pouco tempo que saiu um artigo no Brasil Grande a respeito disso. O Pedro, que é estudante de geografia, membro muito ativo do BG, ele escreveu um artigo falando sobre a agenda ambiental, meio ambiente, e como o Brasil tem que falar sobre o meio ambiente à sua maneira, a sua própria agenda. Então isso é bem importante, porque se a gente não falar, alguém vai falar por nós. E certamente não vai ser em termos que agradam o povo brasileiro e os nossos interesses. Então, de fato, isso é de extrema importância. Se a gente não cuidar da nossa própria terra, ninguém vai cuidar por nós. E vai mandar aqui, né? Vai falar o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Bacana, bacana. Mais considerações? Assim, as considerações que eu vou fazer, né, sobre a questão dos novos nomes que estavam se falando sobre do Ministério de Lula, né? Eu estava vendo aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui, está no meu perfil no Twitter aqui. Vocês acham que vale a pena falar? Vocês acham que vale a pena citar se há alguma possibilidade dessas manifestações irem para frente, alguma coisa nessa finaleira aí? Acho que tem alguma possibilidade e tal? Agora, no final, acho que não. Mas eu acredito que se começarem a acontecer aí denúncias de, sei lá, esquemas de corrupção, hoje assim, é uma época que as coisas se espalham muito rápido,
E muita gente que votou no Lula pode até se bandear para as manifestações. Eu acho que é muito mais fácil mobilizar, uma mobilização na oposição. Acho que o bolsonarismo na oposição talvez ele seja muito mais efetivo do que no governo, como a gente viu, né? Nos últimos 4 anos não teve, não teve tanta efetividade, mas como oposição eu acho que não agora, no início do governo, mas talvez ali mais pro final ali do primeiro ano, se a gente tiver muitos problemas aí, eu acho que pode sim ter uma posição bem fortalecida, tanto no Congresso quanto em mobilizações populares. O nome, Sim, o nome Lula já assusta bastante, né? Já tem todo esse, já sim, carrega tudo sim. isso. E assim, sobre a questão assim porque o Lula foi eleito por uma margem muito exígua de votos, né? Ele foi eleito por uma margem de 2 milhões de votos, né? Basicamente é um distrito federal de eleitores. Ele foi um distrito federal, uma Brasília de eleitores, né? Então, ou seja, uma margem muito pequena que ele se elegeu. E detalhe, Bolsonaro teve mais votos neste segundo turno de 2022 do que no segundo turno de 2018. Acho que o pessoal, tanto o pessoal, eu acho até que a própria direita, né, ela meio que não olhou para isso ainda, ela não caiu a ficha para isso. Tipo, Não olharam os números. O não Bolsonaro olharam teve os números, 130 mil votos a mais no Nordeste. O que ele fez ele sim, perder foi no Sudeste. exatamente. Tipo assim, foi principalmente dois estados que foram decisivos na derrota dele, né? Minas Foi Gerais e Minas São Paulo. Gerais e São Paulo, né? Minas Gerais porque ele perdeu e São Paulo porque esperava-se que ele poderia ir, sei lá, abrir aí uns 57-43 e foi 54-46, né? 3 pontos aí percentuais que acabaram fazendo a falta, fazendo uma enorme falta para ele, né? E assim, né, os nomes só para fechar aqui, acho que essa parte, né? E aí passo aí para os demais colegas, né, os nomes dos próximos ministérios, dos próximos ministros, assim, os possíveis nomes. Haddad na Fazenda, né, já foi falado aqui. O Rui Costa, governador da Bahia na Casa Civil, né? Flávio Dino na Justiça e o Múcio na Defesa, né? A defesa vai voltar para as mãos de um civil, né? E para meio ambiente, provavelmente, Marina Silva. Jeová. Assim, o que dá? É dentro do esperado. Dentro do esperado, mas é complicado. Assim, dentro do esperado. Tipo assim, o Flávio Dino tem. Vamos lembrar que ele, antes dele ser governador do Maranhão, ele foi juiz federal, né? Então, ele tem um certo trânsito, digamos assim, tem um certo relacionamento com o judiciário, né? Então, assim, isso pode favorecer o governo, pelo menos nesse primeiro momento, né? Rui Costa foi governador da Bahia aí por 2 mandatos, então, assim, é outro nome de peso que está aí. Marina Silva já foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, né? Haddad já foi ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo, enfim, nomes graúdos, né? Tipo assim, talvez o único nome, digamos assim, mais que não tenha tanta evidência seria do Múcio na defesa. Mas aí a gente tem que ver o que vai sair disso. Temos informações sobre o possível ministro da Defesa? Múcio, o nome dele? É o Múcio. Onde surgiu, onde vive, o que come? Assim, vão pesquisar aqui. É o José Múcio, né? O José Múcio. Ele foi ministro do TCU, né? E assim, foi o número, tipo assim, de 2007 a 2009. Deixa eu ver aqui alguns dados. Isso aqui é matéria do Metrópolis, né? É bom a gente ver essas matérias, ver as coisas na hora, assim, né? Deixa eu só ver Estamos aqui. aqui para... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, entendeu? Essa não só passar informação, né, debater aqui, mas também
aprender, porque Deixa eu ver aqui. sempre... Enfim. Ó, uma outra coisa, enquanto o Marcos vai pesquisando ali, que eu gostaria muito de ver. Um dos poucos governos assim de esquerda aqui na América Latina que eu vejo que a coisa funciona, vai para frente, temos um governo pragmático, é o governo do México, López Obrador. Realmente é um governo que, apesar de ser de esquerda, né, centro-esquerda, me agrada. E ele tem feito boas medidas que fazem com que o México, para os próximos anos, tenha uma competência muito grande, assim, que coloca o México num patamar de possível superpotência, cara. Olha, assim, a questão do México, né, assim, eu sei que o Obrador, né, ele é, digamos assim, porque muita gente, de forma errônea, né, principalmente esse pessoal tipo Ana Paula Henkel, essa turminha da Jovem Pan, enfim, Constantino, essa turma toda, fica falando, porque o López Obrador é bolivariano, é chavista, sei lá o quê, essa coisa toda. Não, ele não é nada disso. Ele é um cara obviamente, ele tem essa visão mais à esquerda, né? Mas ele é o tipo assim, é o típico representante do que era o antigo PRI no México, né? Inclusive, ele foi do PRI, né? O López Obrador, ele foi do PRI, saiu do PRI e foi para o PRD, né? E liderou o partido, inclusive foi candidato presidencial pelo PRD, e depois saiu do PRD e foi fundar o partido com o nome Morena, né? Movimento de Regeneração Nacional, o nome do partido. Né? Me lembro Prona, isso aí. Assim, ele é basicamente o representante, assim, ideologicamente falando, né? E aí, assim, falando muito brevemente, isso aí renderia assunto aí para uma discussão mais aprofundada. Mas, assim, basicamente, ele é vamos dizer assim, ele é um neocardenista, né? Ele é, digamos assim, o sucessor distante do Lázaro Cárdenas, né? Que foi um político nacionalista mexicano. Né? Ele é nacionalista. Né? Ele tem investido muito em petróleo, né? Petróleo, né? É a questão, por exemplo, de infraestrutura. Você investir na própria cadeia petrolífera, né? Para que tipo, o petróleo seja produzido e refinado no próprio país. Né? Que é algo que a gente precisa no Brasil. Né? Inclusive, é parte da política, assim, estuda-se, pelo menos o governo Lula, a ampliar a capacidade de refino de petróleo aqui no Brasil. É aí que eu me baseio, Marcos, no governo Lula. Quando me perguntam o seguinte, o que você gostaria do governo Lula, já que o Lula foi eleito? Eu gostaria disso. Gostaria que fosse por essa linha pragmática, e se houvesse um governo de López Obrador aqui no Brasil. Sim. Então, assim, eu acredito, eu espero, né, que pelo menos o Lula pelo menos tente ver com o Obrador, né, se inspire no Obrador para fazer pelo menos essa mudança nesse sentido na cadeia do petróleo, que isso, inclusive, é um ponto sensível para nós aqui. Né? Com relação voltando a falar do José Múcio, né, que é o possível ministro da Defesa, ele foi ministro do TCU, ex-presidente do Tribunal de Contas e foi ex-ministro de Relações Institucionais. Já foi deputado federal por Pernambuco durante 5 mandatos, ou seja, o cara... Caramba. E ele tem 50 anos de vida pública, quase. Então, ou seja, é um cara que uma raposa. É a famosa raposa velha, né, na política. Então, assim, ele é a figura que foi escolhida para ser o próximo ministro da Defesa, e ele tem um bom trânsito aí entre os militares. Ele foi parte da Arena, tô vendo aqui, ele foi filiado da Arena na época do regime militar. Ou seja, é figura tarimbada. Quase o Ciro Gomes do TCU, esse cara. Ele é uma figura tarimbada. Então, assim, basicamente, assim, ele é uma figura mais digamos assim, de sombra, né? Não tão evidente quanto as demais figuras citadas aqui antes, mas ele tem não é um cara que caiu de paraquedas.
Então, é isso. Podemos fechar esse bloco aqui? Temos mais contribuições? Estamos aqui faltando 5 minutinhos. Podemos. Pode fechar. Não, pode fechar. Opa. Parece que você travou o vídeo aqui. Ele travou o vídeo aí. Alô? Miguel, tá ouvindo? Estou ouvindo. Temos 5 minutinhos. Vamos para o próximo bloco? Vamos para o próximo aqui. Podemos. Vamos encerrar. Vou encerrar aqui. Beleza? Fechou. Valeu. Pessoal, voltando aqui ao terceiro e último bloco. Vamos utilizar esse bloco para dividir entre 2 assuntos. Vamos falar sobre a eleição americana e o primeiro-ministro. Convido já o Luiz Aguiar para começar falando do primeiro-ministro do Reino Unido. Perfeito. Então, Reino Unido aí que passou por algumas mudanças aí na composição, né? Teve aí o Boris Johnson caindo, né? Esse ano, por diversas razões aí. Escândalo relacionado à festa durante a pandemia, enfim. Tivemos uma primeira-ministra que assumiu, mas que durou muito pouco tempo, né? Me falhou agora o nome dela. Liz Truss. Liz Truss. Falamos sobre ela num bate-papo BG. Sim. Logo quando ela entrou. E pouco tempo ficou no cargo, né? E aí assumiu, né, esse novo primeiro-ministro aí, o Rishi Sunak, que, assim, uma coisa que eu vi o pessoal comentando, né, em rede social, né? Porque ele é o primeiro indiano que se torna, né, primeiro-ministro ali do Reino Unido, né? Aí, né, bom, pensaram que talvez ele tivesse aí alguma mudança em relação a, não sei, imigrantes, né? Por ele ser, né, de outra etnia. Mas, assim, a verdade é que ele não esboçou nenhuma menção a essas questões, assim, só pelo fato dele ser descendente de Descendente. indiano. Isso daí é uma coisa que eu vi o pessoal comentando bastante, né? Mas que não, na verdade mesmo, não tá se convertendo, né? Não está acontecendo isso. E eu não sei se vocês sabem, mas ele é casado com uma das mulheres mais ricas do Reino Unido. Sim. Ele próprio é muito Ele rico. próprio é muito rico, 700 exatamente. milhões ele tem. A família dela é dona de uma empresa de tecnologia na Índia. Então, se juntar ali lá com o CRA, dá mais de bilhão em fortuna. Exatamente. Inclusive, né, um dos apelidos, né, inclusive o nome dele inclusive o pessoal faz até trocadilho com o nome dele, né, o Rishi Sunak ou Richie, né, o Rich. riquinho, né, é o riquinho, né, que nome o riquinho que aqui no Brasil conhecido no Brasil como riquinho, o personagem riquinho é o Richie Rich, né, então, ou seja, é o riquinho, né, é o playboy, né. Tem até foto dele em festa, tipo, balada mesmo, né? Então, assim, é um cara bem, tipo assim, é o típico cara da elite britânica, elite cosmopolita, né? Britânica. Sobre o fato dele ser descendente de indiano, tipo assim, teve muita analogia, né? Inclusive como se ele fosse uma espécie de Obama britânico, né? Tipo assim, então assim, não no sentido de que tipo assim, fosse exatamente a mesma coisa, mas assim, a questão da simbologia, né? Ele não é um, ele O não é primeiro um, não branco. é o primeiro não branco a governar o Reino Unido, da mesma forma que Obama foi o primeiro não branco a governar os Estados Unidos, né? Então assim, é a questão muito do apelo à simbologia disso. E aí, saindo dessa questão simbólica e entrando no aspecto prático, né, a missão dele é bem difícil, né?
é uma missão que, primeiramente, a missão dele no sentido da própria liderança do partido, né? O Partido Conservador Britânico, ele está bastante fraturado internamente, né? Você teve aí a saída caótica de Boris Johnson, né? Depois uma entrada em um governo um não governo, né, caótico da Liz Truss. Ela ficou 45 dias governando o país. Parece que ele já passou, né? Esses 45 dias, né? Sim, Ou tá sim. perto de E assim, a grande questão é que ela tinha até uma competição, né? Que ela competia com a alface, né? Eles fizeram Eu vi isso daí. uma disputa entre ela e a alface. E a alface durou mais tempo, né, do que ela governando o país. Para você ter uma ideia, o governo dela foi tão curto que o segundo mandato, o governo até então mais curto, tinha mais de, acho que 330, durou 330 dias no cargo. Ela durou 45. Então, ou seja, foi algo assim completamente fora da curva, né? O mandato dela, o não governo dela, porque assim, ela queria ser uma espécie de nova Margaret Thatcher, né? Querer cortar imposto, né? Vamos cortar imposto, vamos liberalizar, passar o rodo mesmo. Só que vamos entrar aí na questão da realidade mais uma vez, né? Num país que gastou muito dinheiro, como vários países da Europa, vários países do mundo gastaram por ocasião da pandemia, tendo que acumular vários déficits, né? Expandir, aumentar brutalmente a dívida pública. Você falar em abrir mão de receita, o que você quer, né? Você quer esperar o quê? A imagem que você tipo assim, você não vai honrar seus compromissos. E aí isso reflete pela desvalorização da Libra, né? Questão da inflação. E aí ela não aguentou e pediu pinico, né? Aí, durante um período aí, teve a possibilidade do Boris Johnson voltar, né? Olha só como é que estava a situação, né? E aí, depois que veio as especulações, Boris Johnson meio que se mancou e não vou querer pegar essa. E aí entrou o Rishi Sunak. Qual é a primeira missão do Rishi Sunak? A missão dele é estancar a sangria do Partido Conservador Britânico. Primeira missão dele. Porque se as eleições fossem hoje, os trabalhistas iriam dar uma sacolada nos conservadores. Né? Tipo, numa sacolada mesmo, da ordem assim, vantagem de 20 pontos percentuais para cima, eles iriam ganhar a eleição. Né? E, inclusive, teve algumas eleições aí para preencher vaga no parlamento, vagas que estavam aí vacantes, que os conservadores que tinham até então, assim, durante vários anos, essas vagas acabaram perdendo. Né? Então, assim, essa é a primeira missão do Rishi Sunak, ou seja, mostrar que ele consegue ser líder do Partido Conservador. Essa é a primeira missão dele. A segunda missão, que é óbvia, né, também, é tentar tirar o Reino Unido aí desse estado de crise que se instalou no país. Né? Na verdade, é um estado de crise que, tipo assim, já começou a se configurar desde a época do Brexit, né? Veja bem, e olha que o Luiz me conhece mais tempo, eu fui favorável ao Brexit, ainda sou favorável ao Brexit, né? Mas a verdade é que o processo do Brexit foi um processo desordenado. Né? Foi um processo que ocorreu de uma forma muito, digamos assim, atabalhoada. E isso penalizou a economia britânica. Né? Tipo assim, eles saíram da União Europeia, perderam comércio com a União Europeia, e os acordos que eles fizeram para tentar compensar isso não chegaram nem perto. Né? E aí veio a questão, por exemplo, da pandemia, veio a questão da inflação, né? Inflação já em 2 dígitos, né? Inflação no Reino Unido. Né? Então, assim, é uma problemática muito séria. Né? E o Rishi Sunak, a segunda missão dele digamos, consertar a economia britânica. E que não é uma tarefa nada fácil. Né? E principalmente no cenário que eles vivem hoje.
Então, assim, é uma missão, tipo assim, não vou dizer que é impossível, porque nós temos ainda 2 anos aí pela frente, mas é uma missão bastante inglória para ele. Ele me parece ser uma figura muito mais segura do que a Liz Truss, né? Passa uma segurança muito Sim, maior, tá? Uma solidez muito maior. Tem uma coisa que, não sei se foi você, Marcos, ou o Luiz, mas que já foi comentado aqui no nosso programa do Bate-Papo BG no dia de hoje, sobre a reativação das minas de carvão. E Eu. o Luiz, exatamente. A cúpula de Glasgow, que aconteceu ano passado e tal, os caras falando sobre fechar, e agora os caras estão ativando. Então, Isso é o Realpolitik, né? Isso aí é a realidade batendo na porta, né? Você ideologia, tá numa... joga a ideologia ideologia fora. chocando com a realidade. É isso. Assim, o que eles vão fazer? Eles vão deixar os britânicos morrerem de frio ou pagarem, digamos assim, preços exorbitantes de energia? Ainda mais exorbitantes do que já está, né? Faltou essa realidade para a Liz Truss, né? Ela quis ser a liberal no momento que exige completamente a mão do Estado. A mão do Estado. E assim, a opinião pública britânica, eu acho que eu já mostrei uma pesquisa nesse sentido, né, do Instituto YouGov, né, que os britânicos defendem reestatização de muitas... Isso aí que você está falando é muito interessante. Eu acho que você trouxe essa informação, Marcos, quando a gente foi falar da Liz Truss. Uhum. Exatamente. É bem interessante, é bem interessante. Quem Então, quiser assim, olhar sobre essas informações, vá lá no nosso episódio do Bate-Papo BG sobre a Liz Truss. sobre a Vale Liz a pena. Truss e eles inclusive defendendo a reestatização do Royal Mail, né, que é o correio britânico, que foi privatizado na gestão do David Cameron, né? David Cameron, ou seja, nem a Thatcher tinha conseguido privatizar o Royal Mail na época dela. O David Cameron, né, nos anos acho que em 2013, conseguiu privatizar o Royal Mail. E os britânicos estão defendendo reestatizar o Royal Mail, que é o correio. No país do liberalismo, os caras defendendo o Estado, para você ver que, no fim das contas, se trata muito não sobre se vai ser feito ou não, mas de quem vai fazer isso e como vai fazer isso, né? Sim, porque isso exatamente. muda completamente a coisa. Fazer a coisa bem feita vai fazer dar certo, assim como isso funciona tanto para uma estatização quanto para uma privatização. Sim. Né? A gente quem tem... vai fazer, como vai fazer? Eu vou pegar só brevemente aqui, antes da gente talvez até ir para o próximo assunto, caso o Luiz não tenha mais considerações a fazer, né? Mas, assim, vamos pegar um exemplo de privatização, né? Não sei se saiu uma matéria hoje no Valor Econômico, né? No Valor Econômico não, no G1, né? Que as medidas que foram recentemente tomadas, né, no setor energético, no setor elétrico brasileiro, a conta dessas medidas para os próximos anos é da ordem de R$500 bilhão e que vai ser jogada nas costas dos consumidores. Olha só o tamanho da conta, R$500 bilhão. Entre parte desse R$500 bilhão vem de quê? Vem de duas medidas, né, acho que foi de ativação de termoelétrica e de pequenas centrais hidrelétricas, que foram uma das condições estabelecidas no Congresso para passar a privatização da Eletrobras, né? Diga-se de passagem, eu não vou entrar nem no mérito aqui, né, de eu ser contra ou a favor da privatização, apesar de que eu adianto, fui contra a privatização, fui e sou contra a privatização da Eletrobras. A Eletrobras não deveria ser privatizada, né? Porque, principalmente no modelo que foi. Porque o modelo que foi, tipo assim, longe de gerar mais eficiência para o sistema elétrico, longe de gerar tarifas mais módicas para os consumidores, é um modelo que só, digamos assim, não ajuda em nada para o consumidor brasileiro, seja consumidor doméstico, seja principalmente consumidor aí de industrial, fábrica, empresarial, enfim. Né? Foi uma redução ali, né, do poder do Estado, um poder, assim, um setor super estratégico, né? Sem energia se faz o quê? Dita o custo produtivo de toda a cadeia. E falando sobre isso que você está falando aí, uma das medidas do governo de transição para tentar conter isso aí
rescindir contrato, tentar voltar, entendeu? Vai ser difícil, tá? Vai Mas ser estão difícil. tentando. Tipo assim, eles vão tentar, mas já adianto, vai ser difícil. Luiz, pode meter bronca aí nas últimas considerações sobre esse assunto do Reino Unido. É que a gente acabou falando de várias coisas, né? Essa questão da reestatização eu acho interessante, né? Porque você falou aí, o país do liberalismo. Só que assim, o país do liberalismo até a página 2, né? Porque Exatamente. agora que eu domino aqui todas as rotas marítimas, eu defendo liberalismo. Entendeu? Então foi assim, o liberalismo do Reino Unido é isso, né? Porque tinham lá o domínio, tinham colônias espalhadas aí pelo todo o globo terrestre, né? E aí agora eu não sou mais protecionista, mentira, né? E aí eu defendo o liberalismo, né? Liberalismo para os outros, né? Só que Livre mercado na base da é, porrada. exatamente. É a política do big stick do livre mercado, né? Então, é aquela coisa. Agora que eu já tenho a minha infraestrutura, minha marinha gigante, meu parque industrial aqui, agora o que eu defendo aqui para vocês é que vocês possam vender suas commodities livremente para mim, né? E aí eu revendo para vocês em forma de manufatura ou então um bem mais elaborado, né? E basicamente é isso, né? Um dos problemas principais do Brasil é essa questão de ser dependente ainda, de não ter um parque industrial ainda que seja comparado às outras economias aqui do nosso continente, superior, né? Ter um parque até diversificado industrial, mas que poderia, pelo tamanho do país, pelo tamanho da população, pelo tamanho dos recursos que nós temos, nós poderíamos fazer muito melhor, né, com o que nós temos, mesmo preservando grande parte ali do território, né, na questão ali da Amazônia, nós temos capacidade para fazer muito mais, né, com o que nós temos aqui. Hoje a gente não é nem mais o primeiro da América Latina. Hoje a gente já foi até consideravelmente ultrapassado pelo México. E é bem triste, mas ainda a gente igual você falou, consideravelmente maior do que esses países aqui da América do Sul, América Latina. Em relação assim, à questão da indústria, por exemplo, o Chile ainda é uma indústria menos diversificada do que a nossa. Por exemplo, a Argentina. Estava falando só da América do Sul mesmo, né? Não estava nem falando, incluindo o México. Que o México já deu um salto aí nesse ponto aí. Sim, exatamente. Até uma coisa aí que a gente entrou nesse papo de privatização, infraestrutura. Eu discordo completamente do MBL, discordo completamente do Renan, mas ele fez um vídeo interessante falando que nos moldes que fizeram de vender as refinarias e tal, tá completamente equivocado e que deveria ser feito, né, Marcos, acho que você está ligado no que eu estou falando, que deveria primeiro ser feito uma infraestrutura primeiro e tal. Até essa galera que é mais liberal, que foi bastante responsável pelo impeachment da Dilma, hoje tem falado que não dá mais para pregar esse liberalismo infantiloide, né? Porque ficou muito claro recentemente com aquela discussão, com aquele debate entre a Renata Barreto e o Elias Jabbour, que foi um marco, né, um divisório, onde as pessoas caíram meio que na real que esse liberalismo já não cabe muito mais no debate, porque a gente já meio que ultrapassou isso, a gente já entrou num debate um pouco mais profundo, né? Não tem problema você ser liberal, só que você tem que cair um pouco na realidade, né? Porque senão vira uma coisa que não faz sentido. As pessoas vão rir da sua cara, vai acontecer aquilo lá que aconteceu lá no próprio debate. Dito isso, vamos fechar aqui, porque a gente está se estendendo muito mais. Vamos para a eleição americana. Bora lá. Vamos lá. Sobre a eleição americana, né, as midterms, né, e se encerrou, inclusive, recentemente, aí, teve o segundo turno aí da eleição do Senado na Geórgia, né, o republicano ganhou. Então, assim, o resultado ficou 50-50, né? 50 cadeiras para os democratas, 50 para os republicanos. Como a vice-presidente, a Kamala Harris, é democrata e ela é presidente do Senado, então os democratas mantêm o controle do Senado, né? Os republicanos conquistaram maioria na Casa Branca, né? Só que uma maioria muito mais apertada do que se projetava,
né, projetava, esperava-se uma maioria mais folgada, e nos governos estaduais, né, os republicanos, eles têm a maioria dos estados, mas também é uma maioria apertada, 26-24. Né? Os republicanos controlam 26 estados, os democratas 24 estados. Né? Inclusive, os democratas acho que conseguiram controle aí em um estado específico. Né? O que isso tem a dizer? Né? Vou pegar uma analogia, né, uma metáfora do futebol, né, que explica muito bem, resume muito bem o que foi essas midterms, né, nos Estados Unidos. Os republicanos esperavam ganhar de 3-0, né, meter 3-0 nos democratas, saíram com 2-2 e tomando sufoco no final do jogo. Basicamente isso. Né? Então, assim, eles esperavam conquistar a maioria no Senado, eles esperavam conquistar uma maioria folgada na Câmara, eles esperavam um resultado muito melhor nos estados, né? Talvez até conquistando alguns estados improváveis, por exemplo, o caso do Oregon, né? Que é um estado democrata aí há mais de 40, acho que quase 40 anos, aí, é um estado nas mãos do Partido Democrata. Eles chegaram até perto de conseguir, mas acabaram não conseguindo. Inclusive, perderam o Arizona, né, porque eles perderam a Arizona, né, acho que a Kate Hobbs, né, foi eleita, né, como governadora do Arizona, ela que é democrata. Né? Então, assim, a verdade é que os republicanos decepcionaram nessas eleições. Né? Uma exceção honrosa, né, nesse cenário todo foi a vitória, né, a reeleição do Ron DeSantis, né, como governador da Flórida, ele que vai ser, digamos, o grande desafiante do Donald Trump aí nas prévias do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024. O Donald Trump, por sinal, né, os candidatos ligados ao trumpismo foram, digamos assim, quem sofreram mais nessas eleições de meio de termo. E veja bem, só para acrescentar, e isso num cenário, e olha só, isso num cenário que é completamente ruim para os democratas. E assim, a tendência natural é que seria ruim para os democratas, porque nós temos uma combinação de inflação alta, ainda alta, né, na casa aí de 7%, se não me falha a memória, perspectiva de recessão, né, e uma condução do governo Biden que é absolutamente, digamos assim, para dizer o mínimo medíocre. Né? Biden fez um governo no mínimo medíocre. E a gente sabe muito bem que eleições de meio de termo, elas costumam punir o partido que está na Casa Branca. Então, se você analisa todo o contexto, o Biden se deu muito bem nessa eleição. Tipo assim, não se deu bem no seguinte sentido, não se deu tão mal quanto se esperava que ele se desse mal. Né? E ele, obviamente, saiu bem, porque já fala abertamente que quer se candidatar à reeleição em 2024. Algo que não se pensava, digamos, até pouco tempo atrás. E aí vai Trump, vai DeSantis e tal, parece que vai o Trump mesmo. Que para mim, na minha opinião, é um erro, né? Assim, nos Estados Unidos, eu torço pela confusão, pelo caos e tal. Mas olhando assim, do ponto assim, um pouco mais analista mesmo, né? Tipo assim, democratas, republicanos, uma coisa um pouco mais ali política americana, seria um erro e tal. Mas quanto mais confusão assim, em cima, melhor, né? Eu ainda vou passar a vez aqui para o Luiz, eu creio que ele vai falar melhor disso do que eu, né? Mas, assim, a verdade é a seguinte, né? O Trump, sendo o candidato republicano para as eleições presidenciais de 2024, pode ser meio caminho andado para o que seria improvável, uma reeleição de Biden. Assim, há poucos meses, se alguém falasse, não, Biden tem chance de se reeleger, eu diria, não, ele não tem chance. Hoje... Isso no Brasil também, viu? Hoje, eu digo o seguinte, Trump, dependendo da situação, se Trump for o candidato, principalmente depois dessa presepada que ele deu, que ele falou que ele quer que acabe com a Constituição americana,
que é algo assim, tipo, basicamente é o que os americanos defendem quase que como as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Né? A Constituição americana é basicamente isso para eles. E o cara defende simplesmente, não, vamos acabar com isso. Ou seja, enlouqueceu, saiu da casinha. Né? E aí vai pavimentar a eleição, está correndo o risco de pavimentar o segundo mandato do Biden, com todas as lambanças que o Biden fez. Né? Em termos de política externa, cabe o registro, a política externa do governo Biden é um desastre. É um desastre absoluto. Né? Você tem a questão do Afeganistão, né? daquela retirada dramática, né, de Cabul, né? E agora essa questão da condução na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Dessa postura, digamos assim, de querer ajudar a Ucrânia a qualquer custo, mesmo que às custas da própria Ucrânia. Né? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Né? Mas do jeito que está indo, com tudo isso, ele ainda tem chance de se reeleger. Luiz, Eu pode... queria fazer uma pergunta. 3-0 é goleada ou não é? Não é goleada. Porque ele falou que os republicanos estavam esperando um jogo de um 3-0 lá nessa eleição. Aí eu lembrei, ele falou 3-0, eu lembrei do post que ele fez outro dia, que 3-0 não é goleada. Para mim Não é é goleada. goleada. E eu expliquei, eu dei argumentação, e ele concordou em partes. Assim, porque a questão Não é vamos seguinte, entrar nisso. Não, tá bom. A gente não vai entrar nisso, senão a gente vai delongar muito aqui. Exatamente. Vai lá, faz a tua consideração, Luiz. Vai lá, Luiz. Não, então, em relação ao Biden, eu também acho que ninguém esperava, né, um cenário desse, que ele está realmente cogitando que uma reeleição, né? Mas aí é aquela coisa, né? Você vê tudo que contribuiu para derrota, o pós-derrota. Eu acredito que o pós-derrota do Trump foi até pior é, do que a derrota em si, porque se ele Sim. perde e não acontece aquilo ali que aconteceu no Congresso, né, no Capitólio, né, muito provavelmente ele viria ainda aí forte aí para uma próxima eleição, né, 2024. Eu acredito que ele vem forte, eu acredito que ele ainda vem forte, ainda deve vencer o governador eleito da Flórida nas prévias, né, nas primárias do partido, mas eu não sei se ele vai vir com aquela força que ele teve em 2016, né? Eu acho que isso daí já não, talvez não deve se manifestar, né? Pode falar. E assim, tem a questão do seguinte, tipo, a gente tem aí... Tudo bem que nós temos muita água aí para rolar debaixo da ponte, nós temos ainda 2 anos, né? E muita coisa pode mudar até lá, né? Que pode reverter, pode inclusive favorecer o próprio Trump. Mas, assim, o contexto que a gente tem hoje, né? O momentum hoje é a favor do Biden, né? Tipo assim, o momentum hoje é a favor dele. No plano interno, eu acho que o momento é a Sim. favor dele. No plano externo, assim, essa questão do plano externo, mais ou menos assim, porque ao mesmo tempo que ele tem essa política de ajuda aí para a Ucrânia, né, de envio de armamentos, assim, é aquela coisa. É uma coisa que eu tenho visto alguns professores, né, de geopolítica falando. Cara, a Lockheed, as empresas, a Boeing, estão vendendo, assim, sei lá, tinha uma empresa, não lembro se foi a Lockheed, mas eu acho que foi. Cara, tá vendendo mais do que o orçamento militar da Rússia. Você acha que eles querem, eles vão deixar de mandar dinheiro para essa guerra? E aí não é nem só a questão da guerra em si, né? É vender para Polônia, vender para Hungria, vender para outros países, né? Complexo industrial militar. Exatamente. Complexo industrial Complexo militar. industrial militar americano é maior que países inteiros. Você mesmo falou, né? A questão que é maior 700 bi, não. Cara, é absurdo o tamanho Isso é o gasto militar americano, mas o que eu estava falando que é uma empresa vendendo
mais do que o orçamento militar de um país, que era, então, outrora, né, era o principal rival aí geopolítico dos Estados Unidos, né, que hoje talvez não seja mais O principal. o principal, exatamente, Tá, porque tem a o China. principal, exatamente, tipo assim, inclusive essa questão assim de geopolítica e bem o que que está falando, na verdade, é que o que muito se fala da questão, olha, a gente pode estar entrando num arranjo multipolar. Não para tanto. Talvez o que pode estar acontecendo é o seguinte: a Rússia pode virar um satélite da China. Sim, Assim, a Rússia pode virar um grande satélite chinês, né? Principalmente porque a Rússia é completamente deslocada aí da- das relações internacionais por conta das sanções, ela está tendo que se aproximar, por necessidade, ter que se aproximar dos chineses, né? Da Ásia, principalmente, ali, China, Exatamente, Paquistão, né? Índia. Então, assim, e aí voltando para a questão americana, né? Essa questão americana, a gente está faltando aí 8 minutos, né, para a gente fechar aqui, e aí já indo para o encerramento, né? A questão americana, né, desse saldo dessas midterms, né, é o seguinte: os republicanos, digamos assim, principalmente a ala trumpista do Partido Republicano, não se deu bem, né? Não obstante isso, o Trump vai seguir com a aposta dele, né, de querer ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, e tem chance de conseguir bater o DeSantis e conseguir, infelizmente, conseguir a nomeação, se o Trump for candidato, se for, no contexto que a gente tem agora, se nada mudar, não me surpreenderia com uma reeleição de Biden. No entanto, nós temos ainda 2 anos, né? E 2 anos, coisa pode mudar completamente. 2 anos de Biden é muita coisa, viu, meu amigo? Sim. Tá bom. Então, acho que fica claro aí as nossas opiniões sobre vários assuntos, né? Aproveitamos bem esses 3 blocos, conseguimos falar aí de 4 assuntos, só recapitulando, falamos aqui de América do Sul, Peru e Argentina, Pedro Castilho e Cristina Kirchner na Argentina. Falamos do primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro não indiano do Reino Unido. Falamos de Lula. Primeiro veio Lula, depois a gente falou do primeiro-ministro, e agora, por final, falamos aí de Midterms americanos. midterms americanos. isso, eu tinha me fugido dessa palavra. E também falamos. Faltou algo? Ou foi Não, isso? é isso aí, basicamente. É isso aí. Hoje o episódio tivemos a presença ilustre do amigo Luiz Aguiar, Obrigado. que aceitou previamente, com muito prazer, de participar e tal. E, como sempre, a participação aí também do Marcão, que sempre participa do Bate-Papo BG. Então, peço que os dois façam as considerações finais. Já me despeço aqui. Foi muito bom, um dos melhores bate-papos BG aí que a gente já fez. Honra é tua, Luiz. Não, eu agradeço aí o convite, né? Que é sempre assim, é muito importante a gente fazer esse exercício de pensamento, né? De reflexão e de estar discutindo essas temáticas, né? Porque falar sobre tanto política interna dos países estrangeiros quanto política externa é uma coisa muito importante, né? Porque aí a gente vai estar discutindo o lugar nosso lugar do mundo também, né? O lugar do Brasil também, né? No tabuleiro, né? Geopolítico mundial, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, né? Porque se a gente não pensar, é como a gente estava falando, se nem a gente pensar, outras pessoas vão pensar pela gente qual o lugar que o Brasil tem que estar, né? Enfim, eu acho que é isso. E agradeço aí o convite, espero, espero poder retornar, né, em outras ocasiões aí. É isso. Eu também quero agradecer, primeiramente agradecer pela aceitação do convite aí, Luiz. Eu quem fiz o convite, foi uma grande honra aí contar contigo aí nesse bate-papo, né? Agradecer ao Miguel aí pela oportunidade também de conduzir aí
essa discussão, né? Foram tópicos bastante pertinentes aí em relação aos assuntos do país e do mundo, né? E vamos estar sempre aí atentos e participando aí do debate público. Encerrando aí, boa noite aí a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí. Tamo junto, Marcão, tamo junto, Até a Luiz. próxima. Obrigado pela presença. Chamaremos certamente você para outros bate-papos. Valeu.